Agora a Justiça, apesar de já ter formado maioria, o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais prossegue no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o entendimento para que as redes sejam responsabilizadas pelos conteúdos considerados irregulares ou ilegais. Janaína Camelo chegando agora aqui com a gente. Janaína, qual a argumentação do ministro no voto dele nessa quinta-feira? Bem-vinda, Janaína. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que existe um excesso criminoso no exercício da liberdade de expressão. Esse foi o voto dele, ele foi o oitavo ministro a votar nesse julgamento, né? E somando ali esse placar, que já tem maioria pela responsabilização das plataformas, um placar de 7-1, apenas o ministro André Mendonça votou contra ali. Ele votou para que o artigo 19 do Marco Civil da Internet continue valendo da forma como está, né? Que é o que está em jogo aí nesse julgamento. Então, só para relembrar aí, os ministros, a maioria dos ministros defendem que apenas basta uma notificação de um usuário que sofreu um dano ali por determinado conteúdo para que essas plataformas sejam obrigadas a retirar esse conteúdo do ar, sem a necessidade de uma ordem da justiça, né? Que é o que vale hoje ali no caso do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro Alexandre de Moraes disse no voto dele. Vamos ouvir. Diriam alguns que nós devemos ignorar totalmente, nos omitir totalmente, ignorar todos esses princípios e preceitos constitucionais protetivos contra a discriminação, contra o racismo, contra o nazismo, contra a homofobia, contra a tentativa de golpes de Estado, contra a agressão a crianças e adolescentes. Deveríamos ignorar tudo isso em nome da defesa de uma suposta entidade mitológica que seria a liberdade absoluta de expressão. A liberdade de cada um poder não dizer e se manifestar como bem entenda, mas uma mitológica liberdade absoluta de expressão de cada um poder prejudicar o outro como bem entender, sem poder ser responsabilizado desde que faça pelas redes sociais. Se fizer no mundo real, não, aí não pode. Tiago, o próximo ministro a votar seria o ministro Edson Fachin. Só que aí ele pediu mais tempo para analisar o voto dele, disse que apresenta no próximo dia 25. Então, o julgamento foi suspenso novamente e aí no dia 25 próximo ele vai ser retomado. Ainda falta votar também a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cássio Nunes Marques. O ministro Cássio Nunes Marques também já adiantou que quer analisar melhor esse voto dele. E embora, Tiago, já tenha a maioria ali pela responsabilização das plataformas, ainda é preciso ali entrar num consenso, porque há algumas divergências. Cada voto ali, ele tem uma singularidade, apresentou ali uma tese diferente em cada um deles, né? Por exemplo, como que essa fiscalização vai ser feita, como que essas punições vão ser aplicadas. Alguns ministros entendem, por exemplo, que deve haver uma determinação judicial no caso de crimes contra a honra, por exemplo, né? Como difamação, injúria, até que ponto uma ofensa seria um dano. E essa discussão também, ela pode ir além das redes sociais. Alguns ministros também defendem que deve haver ali responsabilização das empresas de e-commerce por conta de anúncios de produtos que são ilegais, por exemplo. Tiago, então o julgamento vai ser retomado só no dia 25 agora. E a gente vai acompanhar, por enquanto, o placar de 7-1, já há definição, mas é saber quando esse julgamento será concluído. A Janaína Camelo volta daqui a pouquinho com outras informações aqui no Jornal Jovem Pan. Então, só reforçando o placar de 7-1, já há esse entendimento em relação a essa votação do Supremo. Vou chamar o Cristiano Vilela para analisar esse caso. Vilela, por enquanto, o julgamento continua, né? Não foi encerrado ainda, mas a possibilidade de alguém pedir vista, de uma certa maneira, sendo adiado. Mas, e em relação ao entendimento do ministro Alexandre de Moraes? É o que a gente já imaginava que ele ia falar, né?
Exatamente, Tiago. É um entendimento que já é um entendimento previsto na linha do que o ministro já tem feito nas suas colocações mais recentes. O fato é que hoje, nesse momento, diante dessa maioria de 7 votos a 1, o que nós temos ainda a ser decidido é a partir de quando efetivamente esse entendimento por parte do Judiciário vai passar a valer. Por conta dos pedidos de vista, nós temos o ministro Fachin, que pediu um prazo para analisar melhor, depois o ministro Nunes Marques também vai pedir um prazo para analisar melhor, enfim. E também essa questão que foi trazida pelo ministro Barroso de criar uma exceção referente a situações que possam eventualmente gerar um dano à honra, né? Então, sempre que se trate de crimes contra a honra, precisaria sim do posicionamento do Judiciário. Então, são alguns assuntos que vão ser ainda debatidos pelo Supremo Tribunal Federal, para a partir daí termos essa regra que já está bem evidente que será pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Bom, eu vou chamar a Dora Kramer aqui com a gente, que também acompanhou essa nova etapa do julgamento, né? Mas, de qualquer forma, o julgamento, como a gente já reiterou e ressaltou, não está concluído, mas o ministro Alexandre de Moraes voltou a dizer e fazendo aquela diferenciação, né? Uma coisa, se você ataca alguém frente a frente, é uma coisa, e nas redes sociais não pode ser diferente. É isso, Dora? Pois é, eu acho que esse ponto, eu acho essa questão super complexa, porque, por exemplo, se você fizer uma denúncia, publica uma matéria num veículo digital, fazendo uma denúncia contra o político X, e aí ele pode alegar que isso é uma ofensa e que pode ser retirado, assim, eu acho que isso aí configura censura. Por isso que eu não acho simples essa discussão. Agora, o ponto que o ministro Alexandre de Moraes levanta realmente é pertinente, porque, olha só, nós, veículos tradicionais de imprensa, a gente a vida inteira, quer dizer, desde que acabou a ditadura e que a imprensa se tornou livre, nós temos regras, tá certo? Nem por isso a gente deixa de diferenciar exatamente o que seja censura ou o que não seja censura. São regras que todos obedecem, a gente obedece até naturalmente, sem que isso represente nenhuma restrição. Afinal de contas, não dá para você sair cometendo crimes, né, impunemente. Então, eu acho que esse ponto do ministro Alexandre de Moraes é muito pertinente, né? O que vale na vida real, vale no digital. É o que ele sempre diz, e eu acho que isso tem de ser levado em consideração. Não dá para plataformas de comunicação agirem ao bel prazer, como bem quiser, divulgando qualquer coisa sem freio. Acho que isso é nocivo.